Fui desprezada na mansão do meu ex, mas o mafioso cavalheiro disse: ninguém humilha uma mãe na minha frente. A frase ecoava na cabeça de Isadora Vale, mesmo que o momento exato ainda estivesse por acontecer. Tudo nela, naquela noite, parecia um prelúdio para algo que fugiria ao controle, um pressentimento abafado pelo som dos cristais tilintando, o perfume invasivo das flores brancas, a música ambiente que tentava disfarçar o desconforto. Mas nada disso era capaz de esconder o olhar frio das pessoas ao redor. Era aniversário de Dona Estela Dumont, sogra de Isadora, e a mansão dos Dumont, no Jardim Europa, ostentava toda a opulência de uma família que fazia questão de manter as aparências. O portão de ferro trabalhado se abria para uma alameda ladeada por manacás em flor. O jardim era um tapete verde, cortado por caminhos de pedras brancas. Dentro, um salão de pé direito generoso recebia convidados em vestidos longos, ternos sob medida, relógios de ouro e sorrisos calculados. Isadora entrou com a filha pela mão. Aurora, de 6 anos, era uma pequena chama de esperança. Cabelos castanhos cacheados, olhos atentos, um vestido azul marinho simples e limpo, contrastando com o exagero ao redor. Isadora ajeitou o próprio vestido, discreto, elegante, comprado em uma loja de outlet semanas antes, depois de muito pesquisar preços. O salto médio era confortável, o cabelo preso em coque baixo, maquiagem quase invisível. Ela se obrigava a manter postura, coluna ereta, queixo levemente erguido, expressão serena. Dignidade é a última coisa que te tiram se você não entrega, pensou, repetindo para si mesma palavras que a mãe lhe ensinara. O salão estava cheio, mas Isadora sentia-se só. Os convidados se agrupavam em pequenos círculos, conversando baixo, rindo sem alegria. Bastou atravessar o hall para que os olhares se voltassem. Sussurros, risos abafados, avaliações rápidas. Aurora apertou a mão da mãe como se pressentisse atenção. «Mamãe, a vovó vai gostar do meu desenho?» perguntou num sussurro. Isadora sorriu para a filha, sentindo o coração apertar. «Vai sim, meu amor. Muito. Você fez com carinho, e é isso que importa». Atravessaram o salão até a mesa onde Dona Estela, majestosa em um vestido de seda azul petróleo, recebia cumprimentos. Ao perceber a aproximação, a aniversariante sorriu, um sorriso polido, distante. «Isadora», disse apenas, com um aceno de cabeça. Olhou para Aurora, e o sorriso se tornou genuíno por um breve instante. «Aurora, querida, como você está crescida». Aurora estendeu o desenho. Um retrato da avó cercada por flores e corações. Dona Estela agradeceu, beijou a neta no rosto, mas logo voltou a se ocupar com outros convidados. Isadora ficou de pé, sem lugar à mesa, invisível. Caio Dumont, o ex-marido, estava do outro lado do salão, conversando com um grupo de homens de terno. Alto, cabelo escuro penteado para trás, sorriso fácil, mas olhar distante. Quando viu Isadora, fez questão de não reagir. Não olhou para ela, não olhou para a filha. Era como se as duas fossem invisíveis. Isadora inspirou fundo, sentia as costas queimarem sob os olhares, sabia o que diziam. A ex do Caio, aquela que não soube segurar o marido, coitada da menina, criada sem pai. Ela não era coitada, nunca quis ser, mas ali naquele ambiente hostil a força vacilava. Um garçom passou oferecendo champanhe. Isadora agradeceu, pegou uma taça, mas não bebeu. Aurora ficou a seu lado, segurando firme sua mão. Algumas senhoras cochichavam próximas à escada, olhando de esguelha. Isadora ouviu fragmentos. Desnecessário ela vir. Pelo menos a menina é educada. Depois do escândalo, ela manteve a postura, mas sentiu a garganta fechar. Por que aceitei esse convite? Pensou. Porque era o aniversário da avó de Aurora. Porque queria mostrar à filha que as portas não se fecham para quem caminha de cabeça erguida. Porque talvez ainda esperasse um gesto de reconhecimento. No fundo do salão, um homem alto observava tudo com atenção. Enrico Santoro não era do círculo íntimo dos Dumont. Seu sobrenome circulava entre investidores, empresários, advogados, sempre acompanhado de rumores. Sabe aquele Enrico? É sócio do Marcelo. Dizem que tem negócios na Itália. Ninguém sabe direito de onde veio tanto dinheiro. Ele, porém, parecia alheio aos comentários. Tinha a barba escura bem aparada, cabelo penteado para o lado, terno italiano impecável, mas a gravata já um pouco afrouxada,
como se não se importasse em exibir certo desleixo charmoso. Henrico encostava-se a uma pilastra, taça na mão, conversando com Marcelo Torres, um dos sócios de Caio. Mas seus olhos, atentos, quase felinos, percorriam o salão com curiosidade. Pararam em Isadora e Aurora. Ele notou a rigidez, o desconforto, a forma como mãe e filha se fundiam numa unidade defensiva. Marcelo percebeu o olhar do amigo e comentou em tom baixo: aquela é a ex do Caio. História complicada. Falam que ela fez um escarcéu na separação, mas ninguém sabe direito. Ele não gosta que toquem no assunto. Ela só veio por causa da filha. Henrico não respondeu de imediato. Observou por mais alguns segundos. Havia algo em Isadora que lhe chamou a atenção. A postura orgulhosa, mesmo rodeada de desprezo. O modo como falava com a filha, buscando protegê-la do ambiente hostil. Não era a beleza, embora ela fosse bonita, de uma elegância clássica, mas a dignidade ferida, a força contida. Sabe o que acho, Marcelo? Falou com um leve sotaque italiano escapando. Às vezes, os melhores não estão no centro das atenções. Estão nos cantos, suportando o peso do mundo. No centro do salão, um dos tios de Caio fez um brinde. Todos se reuniram, levantando taças. Isadora se afastou discretamente com a filha, para não ficar em destaque. Aurora olhou ao redor inquieta. Mamãe, por que ninguém conversa com a gente? A pergunta veio baixa, mas cortante. Isadora ajoelhou-se diante da filha, olhando nos olhos dela. Porque às vezes as pessoas não sabem lidar com o que não entendem, meu amor. Mas não é culpa nossa. Você é amada. Eu sou amada, disse, mas sentiu a voz vacilar. Aurora a abraçou. Isadora fechou os olhos por um instante, buscando forças. Do outro lado do salão, Caio ria alto com amigos, como se confirmasse para o mundo sua indiferença. Uma prima se aproximou de Isadora, cumprimentando Aurora, mas logo se afastou, constrangida. O isolamento era escancarado. Henrico, ainda encostado à pilastra, decidiu agir. Caminhou pelo salão com passos decididos, cumprimentando pessoas pelo caminho, mas sem perder o foco. Parou diante de Isadora com um sorriso cordial. Permite? Perguntou, olhando para Aurora. Que menina linda! Deveriam colocar você no centro da festa. Isadora se surpreendeu com o tom gentil, a ausência de julgamento nos olhos dele. Aurora sorriu, tímida. Obrigada, moço. Henrico estendeu a mão para Isadora, apresentando-se. Henrico Santoro. Sou amigo do Marcelo. Posso dizer que nunca vi uma dupla mãe e filha tão elegante numa festa dessas. Isadora apertou a mão dele, sentindo o calor e firmeza do gesto. Havia algo tranquilizador naquele homem. Um misto de força e gentileza, uma presença que impunha respeito sem esforço. Isadora. E esta é minha filha, Aurora. Obrigada pelo elogio. Henrico se agachou para ficar à altura de Aurora. Aurora, você gosta de festas grandes assim? A menina meneou a cabeça. Gosto mais de festa pequena, com bolo de cenoura. Isadora riu, pela primeira vez naquela noite. Eu também prefiro bolo de cenoura, Aurora. Henrico sorriu para as duas. Sabe, festas grandes têm muita fumaça, pouco fogo de verdade. Isadora percebeu que algumas pessoas olhavam de longe, comentando a aproximação. Caio, do outro lado do salão, notou a cena, e seu rosto se fechou em uma expressão de desagrado. Henrico ergueu a taça, como se brindasse às duas. As mães que não se deixam abalar, e as filhas que iluminam qualquer sala. Isadora sentiu o rosto corar, não de vergonha, mas de reconhecimento. Era raro, ultimamente, ser vista assim, como alguém inteiro, não um fracasso ambulante. O clima no salão ficou mais denso. O círculo ao redor delas parecia diminuir, como se a simples presença de Henrico fosse um desafio às regras não ditas daquele mundo. Uma senhora se aproximou de Isadora, sorrindo de forma ensaiada. Isadora, querida, quanto tempo... Como está... a vida? Isadora devolveu o sorriso, educada. Seguindo, dona Regina. Trabalhando bastante, cuidando da Aurora. A senhora lançou um olhar condescendente. Imagino que não tem sido fácil, não é? Mas pelo menos a menina tem saúde. Isso é o mais importante. Henrico interveio com um tom leve, mas firme. Saúde e uma mãe dessas, dona Regina, é mais do que muita gente pode sonhar. A senhora sorriu amarelo, desconcertada, e logo se afastou. Isadora olhou para Henrico, surpresa com a intervenção. Obrigada. Nem todo mundo se importa em ser gentil. Henrico deu de ombros. Gentileza é minha maneira de fazer justiça.
E justiça é algo raro em festas assim, não acha? Isadora sorriu, mais relaxada. Aurora, sentindo o clima melhorar, pegou na mão da mãe e na de Henrico, formando um círculo improvável. No entanto, o olhar de Caio queimava à distância. Ele se aproximou finalmente com um sorriso forçado. Dirigiu-se apenas a Henrico. Não sabia que você conhecia minha ex-mulher, Henrico. Henrico respondeu com naturalidade. Estou tendo o prazer de conhecer agora. Vocês têm uma filha extraordinária. Caio olhou para Isadora como se ela fosse um detalhe incômodo. Aurora, vai brincar com as outras crianças. Tem um espaço lá fora. Aurora hesitou, olhando para a mãe. Pode ir, meu amor, disse Isadora, acariciando o rosto da filha. Assim que Aurora se afastou, Caio virou-se para Isadora, voz baixa e dura. Não precisava ter vindo. Podia ter mandado a Aurora com a babá. Isadora manteve a calma. Aurora tem direito de estar com a avó. Eu também sou parte disso, Caio, gostando você ou não. Henrico observava, braços cruzados, olhar atento. Caio esboçou um sorriso frio. Só não quero constrangimentos, Isadora. Essa festa não é lugar para ressentimentos. Henrico interrompeu, voz grave, sem perder a polidez. O constrangimento, Caio, não está vindo de quem você pensa. Às vezes, quem mantém as aparências esquece de lembrar o que é respeito. O clima pesou. Caio respirou fundo, controlando-se para não explodir. Isadora sentiu, pela primeira vez naquela noite, que não estava sozinha. Havia alguém ali que enxergava sua luta, sua dignidade. Um estranho, sim, mas um estranho que não se esquivava do desconforto. O restante da festa passou lento. Isadora circulou pouco, conversou menos ainda. Aurora brincou com outras crianças, mas voltava sempre para perto da mãe. Henrico ficou por perto, conversando de vez em quando, sempre gentil, sempre atento. Quando o parabéns foi cantado, Isadora percebeu o vazio da celebração. Muitos sorrisos, poucos afetos reais. Aurora segurou a mão da mãe com força e Isadora a apertou de volta. No fundo, sentia que aquela noite marcaria uma mudança. Não sabia ainda o que viria, apenas que de algum modo não seria mais invisível. No jardim, após o corte do bolo, Henrico se aproximou, olhando para Aurora, depois para Isadora. Sabia que em Nápoles, minha terra, dizem que toda mãe é rainha e que ninguém tem o direito de humilhar uma mãe na frente do próprio filho? Isadora olhou para ele, surpresa. Os olhos de Henrico brilhavam sob a luz amarelada dos lampiões. Às vezes a gente esquece disso aqui, respondeu ela emocionada. Henrico sorriu, estendendo o braço. Não se esqueça nunca, senhora Vale. Dignidade não se pede, se impõe. Aurora, cansada, encostou-se à mãe. Isadora a pegou no colo. Sentindo o vestido azul marinho de Isadora, parecia mais um escudo do que um adorno. Sentia o tecido pesado sobre a pele, como se cada dobra carregasse o julgamento silencioso que a cercava. Aurora, sua filha de 5 anos, pequena e delicada, segurava firme sua mão. A menina olhava ao redor com curiosidade, mas também com aquela sensibilidade aguda de quem percebe o que não é dito. O salão era amplo, imponente, repleto de gente bem vestida, mas o clima era de batalha silenciosa. Risos abafados, olhares de soslaio, cumprimentos secos. O aniversário de Dona Lourdes Dumont nunca fora apenas uma festa. Era o palco onde a família exibia suas conquistas e escondia suas rachaduras. E Isadora, naquele cenário, era como uma nota dissonante. Ela sentiu o primeiro golpe logo ao entrar. Uma das cunhadas, Bianca, sorriu com os lábios tensos. Que bom que conseguiu vir, Isadora. Imaginei que com toda essa correria de mãe solteira ficaria difícil. O olhar descia avaliando o vestido, julgando a ausência de aliança. Isadora sorriu, com a mesma educação que aprendera a usar como armadura. Sempre arranjo tempo para o que importa, mas por dentro, um nó apertava sua garganta. Sabia que aquela noite seria longa, e não apenas para ela. Aurora, de vestido lilás e sapatilhas prateadas, puxou a mãe para perto de uma mesa de doces. Mamãe, por que ninguém fala com a gente igual fala com os outros? O sussurro veio tímido, os olhos grandes e atentos. Isadora se abaixou, ajeitando uma mecha do cabelo da filha. Às vezes as pessoas não sabem enxergar o que realmente importa, meu amor. Mas nós sabemos. Tentou sorrir, mas a resposta da filha ficou pendurada no ar, como um desafio. Do outro lado do salão,
Caio Dumont conversava animadamente com investidores e familiares. O ex-marido parecia ter ensaiado para aquele papel. Impecável, distante, rindo para as câmeras, ignorando a presença da mulher e da filha como se fossem invisíveis. Em nenhum momento olhou para Aurora, como se a menina não carregasse metade do seu sangue. Isadora já esperava por isso. Afinal, Caio era mestre em aparências. O divórcio havia sido um espetáculo privado de humilhação, mas agora, sob as luzes douradas do salão, era como se nada tivesse acontecido. Só que Isadora sentia cada olhar atravessado, cada cochicho abafado. Coitada, nunca se encaixou. Sempre foi orgulhosa demais. O que será que fez para ele largá-la assim? No centro de tudo estava Dona Lourdes, a matriarca, sentada num trono improvisado, cercada de flores e netos. Quando Isadora se aproximou para cumprimentá-la, sentiu a rigidez na recepção. Ah, Isadora, que bom vê-la. Aurora está ficando parecida com o pai, não é? O tom era neutro, mas o recado estava ali. A filha era Dumont, mas Isadora era só uma visitante. Aurora, tímida, escondeu-se atrás da mãe. Foi nesse instante que Enrico Santoro entrou em cena, o homem que despertava sussurros por onde passava. Ele não era do círculo íntimo dos Dumont, mas seu nome circulava em rumores misturados de respeito e temor. Mafioso cavalheiro, diziam, meio em tom de piada, meio em advertência. Alto, cabelos escuros penteados para trás, terno impecável, olhar firme. Mas havia algo nos olhos de Enrico, algo que Isadora percebeu de imediato, uma mistura de tristeza antiga e uma força que parecia não se curvar a ninguém. Enquanto Enrico conversava com um dos sócios de Caio, notou a cena à distância. Observou Isadora, a postura erguida apesar das flechas invisíveis. Observou Aurora, tão pequena diante de um salão tão grande, e percebeu o vazio ao redor das duas, o modo como as pessoas faziam questão de não se aproximar. Aos poucos, Enrico foi se aproximando, deixando conversas inconclusas pelo caminho. Foi recebido com sorrisos tensos, cortesias forçadas. Em cada grupo sentia o desconforto. Ele era o estranho, o homem de passado comentado, mas nunca comprovado, um perigo social elegante. E agora, caminhava diretamente para Isadora. Ela o viu se aproximar, e por um segundo o olhar de Enrico encontrou o dela. Não houve sorrisos. Apenas um reconhecimento silencioso, como se ambos entendessem o que era ser observado, julgado, colocado à margem. Senhora Vale, posso? A voz era baixa, grave, carregada de um leve sotaque italiano. Enrico se inclinou, respeitoso, falando diretamente com Isadora, mas sem ignorar Aurora. Me chamo Enrico Santoro. Sinto que cheguei num momento complicado. Isadora hesitou. Não sabia se podia confiar, não ali, não rodeada de pessoas que torciam por seu fracasso. Mas Enrico sorria para Aurora, um sorriso verdadeiro, que fez a menina relaxar um pouco. Complicado é uma palavra gentil, Sr. Santoro, respondeu Isadora, com a dignidade de quem já perdeu tudo o que tinha medo de perder, mas obrigada pela educação. Aqui é artigo raro. Aurora, sempre atenta, olhou Enrico nos olhos. Você é amigo do meu papai? A pergunta veio com inocência, mas também com uma pontada de esperança. Enrico se abaixou até a altura da menina, sem pressa. Eu conheço seu pai, mas acho que hoje eu queria ser amigo de vocês. Pode ser? A menina sorriu, tímida. Isadora observou sem saber ao certo se deveria se sentir grata ou desconfiada. Mas naquele instante, a presença de Enrico era como uma pausa no vendaval. Caio, do outro lado do salão, percebeu a aproximação. Seus olhos endureceram. Caminhou até eles, interrompendo a conversa com um sorriso artificial. Enrico, não sabia que você conhecia minha ex-mulher. Espero que não esteja atrapalhando a festa. O tom era polido, mas havia veneno sob as palavras. Enrico ergueu as sobrancelhas, impassível. Pelo contrário, estava admirando o bom gosto da senhora Vale e da pequena Aurora. São as pessoas mais interessantes desta sala, com todo o respeito. Isadora sentiu o rubor subir às faces. Caio riu, sem humor. Sempre tão cortês, Santoro. Mas por aqui, preferimos manter as coisas tradicionais. Família, sabe? Isadora manteve a postura, mas sentia o peso da humilhação. Bianca, a cunhada, aproximou-se fingindo interesse nos docinhos, mas lançando olhares de julgamento. Isadora, querida, você já viu como Aurora cresceu?
Espero que esteja conseguindo dar conta de tudo sozinha. Não é fácil ser mãe sem uma estrutura, não é mesmo? O olhar era de pena, mas a intenção era ferir. Isadora respirou fundo. Aurora tem tudo o que precisa. E mais amor do que muitos aqui imaginam. Sentiu a mão de Henrico pousar de leve em seu ombro, como um gesto de apoio silencioso. Os sussurros aumentaram. Olha só, agora tem até companhia. Esse Henrico é perigoso, dizem por aí. Será que ela vai dar mais um escândalo? Aurora, sentindo o clima, olhou para a mãe com olhos úmidos. Mamãe, por que eles falam assim? A gente fez alguma coisa errada? Isadora se agachou, segurando o rosto da filha entre as mãos. O salão desapareceu por um momento. Nunca, meu amor. Pessoas machucam porque carregam dor dentro de si. Você é perfeita do jeito que é. Henrico, ouvindo tudo, se sentou ao lado das duas. Sabe, Aurora, quando eu era pequeno, minha família também não era igual à dos outros. As pessoas falavam coisas ruins. Mas a minha mãe dizia que toda vez que alguém tentava me diminuir, era porque tinha medo do que eu podia ser. Aurora sorriu, apaziguada. Isadora, pela primeira vez na noite, sentiu algo parecido com gratidão. Caio, incomodado com a cena, decidiu atacar de outro ângulo. Henrico, talvez você não saiba, mas Isadora gosta de ser o centro das atenções. Sempre foi assim. Não se iluda com essa pose de vítima. O golpe doeu, mas Henrico não recuou. Às vezes, Caio, ser o centro das atenções não é uma escolha. É a coragem de não baixar a cabeça quando todos esperam que você desista. O silêncio que se seguiu foi denso. Bianca pigarreou puxando Caio pelo braço. Vamos, querido. Os convidados estão esperando. Restaram Isadora, Aurora e Henrico. Um trio improvável, cercado de olhares, mas agora com uma energia diferente. O desconforto se transformava em cumplicidade silenciosa. Isadora olhou para Henrico, ainda com a guarda alta. Por que faz isso? Por que se arrisca a ficar ao lado de alguém que todos aqui preferem esquecer? Henrico sorriu genuíno. Porque eu reconheço a força quando vejo Isadora. E porque injustiça me dá alergia. O sorriso era leve, mas os olhos, sérios. Ela sentiu vontade de rir, de chorar, de fugir dali. Mas ficou. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista. O tempo avançava devagar. Aurora brincava com um guardanapo desenhando corações e flores. Isadora e Henrico conversaram, primeiro sobre banalidades, viagens, música, infância. Depois o tom mudou. Você sabe, Henrico, não é fácil ser mãe sozinha neste mundo. As pessoas esperam que você falhe. Elas querem ver você tropeçar. Mas eu não posso me dar esse luxo. Não por mim, mas por ela. Isadora apontou discretamente para Aurora, que sorria para ela sem saber de nada. Henrico assentiu. Minha mãe também foi sozinha. O pai morreu cedo. Ela me ensinou a levantar a cabeça, mesmo quando o chão parecia mais seguro. Acho que é por isso que não suporto ver ninguém ser humilhado. Você não tem medo do que vão pensar? Perguntou Isadora, olhando ao redor, sentindo os olhares ainda mais intensos. Medo eu tenho, respondeu Henrico sincero, mas não de gente pequena. O que me assusta é perder a chance de fazer o certo, ou de proteger alguém que precisa. Aurora interrompeu entregando um desenho para Henrico. É para você, porque você foi legal com a minha mãe. Ele aceitou o papel, emocionado. Posso guardar comigo? Aurora assentiu, feliz. Isadora sentiu um calor estranho no peito. Durante anos acostumara-se à solidão, ao peso de ser julgada. Mas ali, por um instante, se permitiu confiar. O salão começava a se esvaziar. Caio de longe vigiava. Dona Lourdes observava tudo com olhos calculistas. Isadora sabia que aquele breve momento de trégua teria um preço. Nada naquela família era de graça. Antes que pudessem se isolar ainda mais, Bianca se aproximou novamente, desta vez com uma taça de champanhe. Isadora, querida, não quer sentar conosco? Não é bom ficar tanto tempo excluída. A frase vinha doce, mas por trás, o veneno de sempre. Isadora hesitou. Henrico, percebendo a situação, fez um gesto inesperado. Na verdade, estava prestes a convidar Isadora e Aurora para conhecer um lugar mais tranquilo. Muito barulho aqui para uma criança, não acha? O convite veio natural, mas carregado de intenção. Isadora ficou surpresa, sem saber se aceitava. Não queria parecer ingrata, nem alimentar ainda mais os comentários, mas estava cansada de ser alvo, cansada de se sentir estrangeira num lugar que um dia chamou de lar. Caio se aproximou mais uma vez, olhos faiscando. Isadora,
Talvez seja melhor você não expor Aurora a companhias inadequadas. Não sabemos o que as pessoas vão pensar, não é mesmo? Isadora sentiu o sangue ferver. Companhia inadequada é ver a filha ser ignorada pelo próprio pai. O resto, Caio, é só ruído. Henrico sorriu, aprovando. Nem toda mão estendida é ameaça, Caio. Às vezes, é só alguém que não suporta ver uma criança triste. Aurora puxou levemente a mão da mãe. Vamos, mamãe. Quero ver o lugar bonito que ele falou. Isadora olhou em volta. A família, o salão, as máscaras, as armadilhas sociais. Pela primeira vez, pensou em aceitar o convite de alguém sem medo das consequências. Henrico não oferecia promessas, só respeito, só um gesto simples, mas que significava muito para quem já suportou o desprezo. O silêncio entre eles era cheio de possibilidades. Isadora respirou fundo, sentindo o peso do momento. E você, se estivesse no lugar dela, aceitaria a mão estendida de um estranho quando todos te viram as costas? Se quer saber o que Isadora vai escolher, inscreva-se agora no canal e não perca os próximos capítulos dessa história de coragem, dignidade e recomeços. Porque às vezes tudo o que precisamos é de alguém que enxergue além das aparências. A escolha de Isadora pode mudar não só o rumo daquela noite, mas o destino de todos que a cercam. Fui desprezada na mansão do meu ex, mas o mafioso cavalheiro disse: ninguém humilha uma mãe na minha frente. O salão inteiro pareceu parar, como se o tempo pendesse por um fio invisível prestes a romper. O eco dessas palavras e o peso surdo do desprezo forjavam a atmosfera ao redor de Isadora Vale. Ela sentia o cheiro ácido do medo misturado ao floral intenso das orquídeas, a pele formigando sob o vestido de seda azul clara, enquanto Aurora, sentada ao seu lado, desenhava pequenas flores com o dedo na toalha de linho, alheia à tempestade adulta. Os olhares vinham de todos os cantos, alguns curiosos, outros francamente cruéis. Isadora respirou fundo, lutando contra a vontade de fechar os olhos e simplesmente desaparecer. Mas ali estava ela, por Aurora, e talvez por ela mesma, por algum resto de dignidade que o tempo e as humilhações ainda não haviam corroído. Caio Dumont, o ex-marido, mantinha a distância calculada de quem já não reconhece a mulher que um dia amou. Conversava com um grupo de sócios, rindo alto, voz impostada. Às vezes lançava um olhar enviesado na direção de Isadora, como se sua simples presença fosse um lembrete inconveniente do fracasso que preferia esquecer. Dona Estela, a matriarca, circulava com ar de rainha, cumprimentando convidados e lançando sorrisos ensaiados, mas nunca, nunca, na direção de Isadora. A cada passo um sussurro. Ela veio mesmo? Não tem vergonha. E aquela menina? Parece com quem, hein? Os olhos da família Dumont eram afiados como facas, e os amigos ávidos por um espetáculo. Henrico Santoro, o homem que poucos conheciam de fato, assistia à cena encostado discretamente em uma coluna de mármore. O terno escuro lhe caía impecável, mas o olhar, de uma intensidade inquietante, não disfarçava o incômodo crescente. Observava Isadora com uma mistura de compaixão, irritação e algo mais profundo que nem ele saberia nomear. O convite que Henrico fizera minutos antes, sair dali, respirar, ainda pairava entre eles. Não dito, não aceito, mas presente. Isadora, presa entre a vontade de ir e o peso do que os outros pensariam, hesitava. Aurora, com a inocência dos 7 anos, puxou a manga do vestido da mãe e sussurrou com os olhos úmidos: "Mamãe, por que ninguém quer falar com a gente?" A pergunta cortou Isadora como uma lâmina. Por um instante, ela perdeu o ar. "Não é que não querem, meu amor. É que às vezes as pessoas têm medo do que é diferente ou do que não entendem." Aurora assentiu, embora não compreendesse. Henrico percebeu o diálogo e se aproximou, inclinando-se na altura da menina, sorrindo gentilmente. "Aurora, sabe de uma coisa? As pessoas mais interessantes são justamente aquelas que não se encaixam nos moldes dos outros. Você já viu um jardim só de rosas? É bonito, mas não tem graça. Agora, quando tem margaridas, girassóis, violetas, aí fica especial." Aurora sorriu timidamente. Isadora agradeceu com o olhar, tocada pela sensibilidade que vinha de onde menos esperava. Foi nesse momento que Caio, notando a aproximação, resolveu intervir. "Isadora", chamou, a voz carregada de ironia, "vejo que já se enturmou.
Não vai apresentar seu novo amigo? O silêncio se fez. Olhares se voltaram. Dona Estela, ao longe, ergueu uma sobrancelha, atenta. Isadora sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Henrico Firme, respondeu antes que ela pudesse falar. Henrico Santoro, sócio do Rafael, amigo do seu pai e admirador de pessoas autênticas. Caio sorriu, mas os olhos eram puro gelo. Pessoas autênticas? Ou pessoas que gostam de aparecer em lugares onde não são bem-vindas? O golpe era claro. Isadora engoliu em seco, sentindo o velho nó de impotência subir pela garganta. Henrico, porém, não recuou. Eu costumo acreditar que quem tem medo de gente autêntica geralmente tem algo a esconder. Um murmúrio percorreu o salão, como eletricidade. Dona Estela se aproximou, a passos lentos, sorriso congelado no rosto. Está tudo bem aqui? Perguntou, olhando de Henrico para Isadora e por fim para Caio, buscando apoio. Antes que o constrangimento escalasse, Aurora, com sua coragem infantil, ergueu a voz. Mamãe, posso ir ao banheiro? Eu te levo, filha, disse Isadora com alívio, levantando-se. Henrico se afastou discretamente, mas seus olhos prometeram que não iria longe. No corredor, longe dos olhares, Isadora se encostou à parede, respirando fundo. Aurora entrou no banheiro e Isadora permitiu-se um momento de fragilidade. O celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Às vezes, sair é um ato de coragem. Se precisar, estarei no Jardim dos Fundos. Henrico. Ela sorriu, surpresa consigo mesma. Nunca fora de apostar em desconhecidos, mas naquela noite tudo parecia um teste. O que mais poderia perder? Quando voltou ao salão, o ambiente estava mais denso. Sussurros aumentaram, e um grupo de convidados liderados por uma prima distante bloqueava sua passagem. O som de risos forçados e frases cortantes a envolveu. Isadora, ouvi dizer que você está procurando emprego, é verdade? Perguntou uma das mulheres, voz melíflua. Não precisa se preocupar, querida. A família Dumont cuida dos seus próprios, disse outra, rindo de si mesma. O rosto de Isadora ardia. Aurora, ao lado, segurou sua mão com força. Isadora sentiu a vergonha se transformar em raiva, não por ela, mas pela filha, pela injustiça. Nesse instante, Henrico apareceu. Parou ao lado delas, olhando firme para o grupo. Com licença. Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Não me parece educado fazer perguntas a uma mãe na frente da filha, especialmente se é para diminuir. Os risos cessaram. O silêncio caiu como uma cortina. Os olhos de Caio brilharam de irritação e ele se aproximou, voz tensa. Henrico, talvez você não entenda como funcionam as coisas por aqui. Não é seu lugar. Henrico sorriu, mas sem humor. O respeito cabe em qualquer lugar, e ninguém humilha uma mãe na minha frente. As palavras pairaram no ar, pesadas. Isadora sentiu algo quebrar dentro de si. Um limite, talvez. O salão inteiro parecia observar. Dona Estela interveio em tom cortante. Henrico, agradeço sua preocupação, mas esta é uma reunião de família. Não queremos constrangimentos. Não se preocupe, Dona Estela, respondeu Henrico, voltando-se para Isadora. Só vim buscar pessoas que merecem respeito. Isadora, você quer sair daqui comigo? Tenho certeza de que a noite lá fora é muito mais agradável. A proposta feita ali, diante de todos, era um desafio. O salão ficou em suspense. Isadora olhou para Aurora, que assentiu com os olhos. Um pedido mudo de proteção. E naquele instante, Isadora percebeu. Não era mais sobre orgulho, nem sobre o que diriam. Era sobre o que ela permitiria para a filha e para si mesma. Ela ergueu o queixo, fitou Caio e depois a sogra, e com voz firme, respondeu. Sim, Henrico. Vamos sair. A travessia até a porta foi lenta, mas digna. Sentia os olhares queimando, mas não desviou. No jardim o ar era outro. A noite era fresca, com cheiro de grama molhada e jasmins. Henrico caminhava ao lado delas, silencioso, respeitando o ritmo de Isadora. A poucos passos do portão, Henrico parou. Tirou do bolso uma pequena caixa. Entregou a Isadora, que o olhou confusa. Eu ia te dar isso só depois, mas acho que agora faz sentido. Dentro da caixa, um chaveiro antigo, de prata, com as iniciais Quarto. Isso era da minha mãe, disse Henrico, voz embargada. Ela também foi humilhada por causa de quem era. Quando morreu, me deixou esse chaveiro, disse. Nunca se esqueça de onde veio, e nunca deixe ninguém te fazer sentir menor do que é. Isadora apertou o chaveiro na mão.
O gesto simples, mas carregado de história, a tocou profundamente. Aurora olhava, encantada. Por que está me dando isso? Henrico respirou fundo. Porque vi em você a mesma força que vi nela. E porque você merece lembrar todos os dias que dignidade não tem preço. Eu admiro você, Isadora, não por ter passado por tudo, mas por ainda ser capaz de amar, de proteger, de recomeçar. O silêncio era denso. Isadora olhou para o céu, sentindo as lágrimas ameaçando cair, mas sorriu. Obrigada, Henrico. Não sei o que dizer. Ele sorriu de volta com delicadeza. Não precisa dizer nada. Só aceite que você é mais forte do que imagina. Nesse momento, o portão da mansão se abriu com violência. Caio apareceu furioso, a postura rígida, mas o olhar era de alguém que perdeu o controle. Isadora, você não pode simplesmente sair assim. O que vai dizer para a família, para a imprensa, para nossa filha? Isadora se virou segurando a Aurora pela mão. Vou dizer que estou ensinando minha filha a nunca aceitar menos do que merece. Nem de você, Caio. E que a partir de hoje não preciso mais da aprovação de ninguém para ser feliz. Caio ficou sem palavras, o orgulho ferido estampado no rosto. Henrico se pôs ao lado de Isadora e Aurora, formando uma barreira silenciosa, mas intransponível. Diante de todos, Isadora Vale, a mulher que sempre se sentiu menor, que colecionou olhares de desaprovação, que foi chamada de fracassada pelas costas, finalmente se viu inteira, forte e livre. A noite parecia respirar junto com ela. Henrico, com um gesto sutil, ofereceu o braço. Isadora aceitou. Aurora, entre eles, sorriu, e pela primeira vez sentiu-se pertencente. Na calçada, longe dos olhares da mansão, Henrico parou e olhou nos olhos de Isadora. Agora posso contar o porquê de tanta indignação? Não é só por justiça. É porque eu também carreguei o peso do desprezo. Também fui visto como alguém que não deveria estar nos salões de festas. Mas aprendi que às vezes tudo o que precisamos é de uma mão estendida, para lembrar que não estamos sozinhos. Isadora assentiu emocionada, e então ele revelou o segredo que mudaria tudo. Isadora, eu já conhecia você antes dessa noite. Há anos, quando você trabalhava no orfanato como voluntária. Você leu um livro para um garoto solitário. Aquele garoto era eu. Você não lembra porque ele era só mais um menino perdido, mas eu nunca esqueci a mulher que me tratou como gente, quando ninguém mais tratava. O choque tomou Isadora de assalto. Tentou recordar entre flashes de memórias esquecidas. Henrico prosseguiu, a voz quase um sussurro. Eu dediquei minha vida a construir respeito, fortuna, poder, mas nunca esqueci aquela gentileza. Hoje posso retribuir. Não quero que sua filha cresça aprendendo o que eu aprendi, que vale menos. Quero que vocês saibam que merecem o mundo. Isadora, tocada, deixou que as lágrimas caíssem, silenciosas. Aurora, sem entender tudo, abraçou a mãe. Naquela noite, sob as estrelas e longe das máscaras da mansão, Isadora percebeu. Tudo havia mudado. O passado e o presente se encontravam de um jeito improvável. E pela primeira vez em anos, ela se permitiu acreditar que recomeços existem, e são, às vezes, mais grandiosos do que qualquer festa em um salão dourado, porque ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de humilhar uma mãe na frente de quem ama, e principalmente ninguém pode impedir que ela descubra enfim a força de ser quem é. O silêncio que seguiu o confronto final parecia preencher todos os cantos da mansão Dumont, como se as paredes, enfim, tivessem ouvido tudo aquilo que há anos sussurravam apenas entre si. Isadora sentia o coração batendo forte, não de medo, mas de uma coragem nova, pulsante, que nem ela sabia que carregava. O olhar da filha, Aurora, encontrava o seu, brilhando com uma mistura de admiração e alívio. E Henrico, o homem que surgira como um improvável defensor naquela noite, mantinha-se ao seu lado, firme, sem desviar os olhos do mundo que o cercava. O salão, antes repleto de risos forçados e conversas afiadas, agora era um palco de olhares desconcertados. As palavras de Henrico ecoavam. Ninguém humilha uma mãe na minha frente. Não era só uma frase bonita. Era um escudo. Era um convite à dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, Isadora sentiu-se protegida, não por um homem, mas por sua própria escolha de não aceitar mais o papel de vítima. Caio, o ex-marido, tentava recompor a postura. O rosto duro, a mandíbula tensa, o orgulho ferido. Mas algo nele também vacilava.
Ele nunca imaginou que Isadora teria voz, que alguém haveria além dos rótulos de fracasso e abandono que a família Dumont gostava de repetir. Ele nunca imaginou que ela encontraria ali mesmo a força para desafiar toda aquela estrutura de aparências. Dona Estela, a matriarca, tentou intervir, mas a autoridade que sempre carregara parecia diluída diante da cena. O olhar de Henrico era penetrante, suas palavras firmes e calmas. Ele não gritava, não ameaçava, apenas expunha, com clareza desconcertante, a covardia de humilhar uma mãe diante da própria filha, de tratar com desdém quem, por amor, suportou tanto em silêncio. Aos poucos as pessoas se afastavam. Alguns por constrangimento, outros por respeito àquele momento que não lhes pertencia mais. No centro daquele universo de luxo e hipocrisia, Isadora, Aurora e Henrico formavam um pequeno círculo de verdade. E ali, Isadora percebeu. Não era ela quem estava deslocada. Era o mundo ao redor que nunca soube enxergar o valor de sua coragem, a beleza da sua luta. Henrico se aproximou de Aurora, abaixando-se para falar com ela na altura dos olhos. Você sabia que sua mãe é uma das mulheres mais corajosas que eu já conheci? Disse com um sorriso gentil. Aurora sorriu, tímida, mas orgulhosa. Isadora sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de um alívio doce, como se finalmente alguém visse o que ela era de verdade. Isadora respirou fundo. Olhou para Caio, que agora parecia menor, quase invisível diante da própria arrogância desmontada. Eu não sou mais parte deste jogo de aparências. Falou com voz serena, mas firme. Eu aceitei este convite por respeito à história que vivi, mas não aceito mais ser invisível. Não aceito que minha filha cresça, achando que amor é humilhação, que respeito é silêncio. Dona Estela, sem saber o que dizer, apenas desviou o olhar. Alguns convidados tentaram disfarçar o constrangimento, outros cochichavam, mas ninguém ousou contrariar Isadora. Henrico estendeu a mão para ela, não como salvador, mas como igual, como alguém que reconhecia a força que nasce da dor e da resistência. Isadora, pela primeira vez, não hesitou. Aceitou a mão dele, não como quem precisa de apoio, mas como quem escolhe caminhar ao lado de alguém que entende o peso e a beleza do recomeço. Eles caminharam juntos até a porta principal. Cada passo era uma pequena vitória sobre o medo, sobre as vozes do passado que ainda tentavam sussurrar dúvidas. Aurora segurava a mão da mãe com força, como se nunca mais quisesse soltá-la. Lá fora, o ar fresco da noite parecia diferente. Era como se o mundo, enfim, respirasse junto com Isadora. Ela olhou para Henrico, sentiu a gratidão crescer no peito, mas sabia que o verdadeiro mérito era seu. Ele a apoiara, sim, mas fora ela quem escolhera não se calar, não se curvar. Henrico, percebendo o silêncio carregado de significados, sorriu. Você não precisa de ninguém para ser forte, Isadora. Mas se quiser companhia para o caminho, eu adoraria caminhar ao seu lado. Ela sorriu de volta. Não era uma promessa de amor, não era um conto de fadas. Era a vida real oferecendo, enfim, uma segunda chance. Para ela, para Aurora, para o próprio Henrico, que também aprendera naquela noite que justiça não se faz apenas com poder, mas com empatia. No carro dirigindo pela cidade iluminada, Isadora olhou pelo retrovisor e viu Aurora adormecida, o rosto sereno, os lábios entreabertos num sorriso de quem sonha bonito. Aquela imagem era tudo o que precisava para acreditar que, apesar das marcas, estava fazendo certo. Enquanto Henrico dirigia, eles conversaram sobre tudo o que aconteceu. Sobre o quanto é difícil romper com as expectativas dos outros, sobre o medo de recomeçar, sobre a coragem de ser exemplo para os filhos, mesmo quando tudo parece ruir. Isadora falou sobre suas inseguranças, sobre o peso de ser julgada, sobre a solidão de não ter para quem contar suas dores. Henrico, pela primeira vez, abriu-se sobre sua infância difícil, sobre o estigma de ser visto sempre como o diferente, o perigoso, o que não pertence. Eles riram, se emocionaram, encontraram no outro um espelho de suas próprias lutas. Quando chegaram ao prédio modesto onde Isadora vivia, ela desceu do carro com Aurora nos braços, pronta para entrar no silêncio seguro do seu lar. Mas antes de fechar a porta, olhou para Henrico. Obrigada. Não por me defender, mas por me lembrar que eu posso me defender, que eu posso ser respeitada, amada, sem precisar me esconder. Henrico sorriu, um sorriso sincero, sem segundas intenções. Você é extraordinária, Isadora. Nunca duvide disso.
Ela entrou em casa com Aurora ainda adormecida. Depositou a filha na cama, fez um carinho nos cabelos dela e pela primeira vez em muito tempo chorou. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de orgulho. No dia seguinte, Isadora acordou diferente. Havia uma leveza nova em seus gestos, um brilho renovado no olhar. O telefone tocou. Era uma proposta de emprego, indicação de uma amiga que presenciou a cena na mansão e ficou admirada com sua postura. Era o início de uma nova fase, onde dignidade não seria moeda de troca. Aurora, ao acordar, correu para os braços da mãe. Mamãe, você não ficou triste ontem, né? Eu vi que você foi corajosa. Isadora sorriu emocionada. Fiquei muito orgulhosa, meu amor. Você me dá força para ser melhor todos os dias. O telefone tocou novamente. Era Henrico. Ele não ligava para insistir, para marcar encontros, para propor soluções mágicas. Apenas queria saber se estava tudo bem, se Aurora dormira tranquila, se Isadora precisava de alguma coisa. A amizade entre eles cresceu, livre de pressa, de obrigações, de fantasias. Havia espaço para o amor, sim, mas acima de tudo, para o respeito mútuo, para o apoio discreto, para a certeza de que ninguém precisa passar por humilhações para provar o próprio valor. Isadora passou a frequentar novos círculos, fazer novos amigos, retomar sonhos antigos deixados de lado por medo de julgamento. Aurora crescia segura, sabendo que sua mãe era exemplo de força e ternura. Henrico, por sua vez, aprendeu a confiar, a se permitir ser vulnerável, a acreditar que relações verdadeiras são construídas no cotidiano, não em gestos grandiosos. O tempo passou, e em cada escolha, Isadora reafirmava sua decisão. Não aceitar menos do que merecia. Não se calar diante da injustiça, nem permitir que sua filha crescesse achando que o mundo era feito apenas de portas fechadas. Certa noite, ao colocar Aurora para dormir, Isadora ouviu da filha. Mamãe, quando eu crescer, quero ser corajosa como você. Isadora sorriu, emocionada, e respondeu. Você já é, meu amor. Toda vez que escolhe ser gentil, toda vez que não aceita ser tratada com menos do que merece. A coragem está em cada escolha. Olhando pela janela, Isadora percebeu que aquela história, que começou com dor e humilhação, agora era sobre recomeço, sobre amor próprio, sobre a força de não se render. E se você que acompanhou essa história até aqui já se sentiu desprezado, invisível ou desacreditado, lembre-se, nenhuma festa, nenhum olhar de reprovação, nenhum passado pode definir quem você é. O que importa é a sua coragem de seguir em frente, seu direito de ser respeitado, sua capacidade de começar de novo quantas vezes for preciso. Se essa história tocou você de alguma forma, conte aqui nos comentários. Qual foi o momento em que você escolheu a si mesmo? Compartilhe sua experiência. Você pode inspirar alguém que precisa de força hoje. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias de superação, esperança e recomeço. Porque, no fundo, somos todos feitos da mesma matéria. Sonhos, quedas, recomeços. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te fazer acreditar no contrário. Até a próxima história.